Existem os tormentos de ordem emocional que afetam, às vezes, o bem-estar emocional da gente, o bem-estar espiritual, mas o que incomoda também, e muito, é a questão da dor física. Na questão da dor física, nós temos algumas catalogações, algumas categorizações, e uma delas diz respeito às dores que a pessoa sente por decorrência de problemas na coluna. Existe já é consagrado hoje uma técnica, uma abordagem curativa, que é a quiroprática ou quiropraxia, e esse é o tema dessa conversa hoje em 9 minutos. Vamos conversar a respeito de quiropraxia exatamente com uma especialista, a quiropraxista Kelly Poloni, com quem nós falamos agora. A quiropraxia ou quiroprática, ela é muito usada normalmente, que a gente sabe, para dores nas costas. É muito comum nos Estados Unidos, naqueles estados americanos agrícolas, em toda comunidade tem um quiroprático que é exatamente para atender a demanda do pessoal que trabalha no campo, né? Mas como funciona isso de fato, Kelly? A quiropraxia, ela trata do sistema neuromusculoesquelético, como ajustando as vértebras específicas que estão causando dor e desconforto para o paciente, dependendo de cada caso do paciente. Mas como é que faz esse ajuste? Manipulando? São botando no lugar? Isso, são ajustes específicos na coluna com as mãos, sem nenhum outro método alternativo, né? São só ajustes na articulação que está e que está ocasionando a compressão nervosa e a limitação do movimento articular. Mas normalmente o que causa essa compressão, esse desajustamento, esse travamento da articulação? Depende de cada paciente. Pode ser que ocorra por má posicionamento, esforço repetitivo, trabalhos manuais ou trabalhos que exijam bastante esforço físico, hérnias de disco, compressão do nervo ciático. Qualquer disfunção que ocorra, um trauma, uma fratura, uma queda, qualquer alteração no corpo como um todo. Se for para a questão de postura, então, se você trabalha o efeito, mas a pessoa não se corrige com relação à postura correta, há uma recidiva, o problema volta a acontecer. Não é que ele volta totalmente a acontecer, mas ele demora um tempo a mais a voltar à sua posição correta. É sim de grande importância que o paciente seja educado a continuar o tratamento e hábitos posturais ensinados por um quiropraxista para que as dores não retornem e o problema também não retorne. E o que a gente pode falar de hábitos posturais ou postura correta já para profilaticamente prevenir que isso venha acontecer? Não estou querendo tirar cliente de você entende, né? Sim. Mas de repente ajudar o cara que está lá em casa, que de repente não tem muito acesso e vai se basear numa informação mais superficial obtida na televisão. Qual é a postura? Existe uma postura correta ou isso varia de indivíduo para indivíduo? Depende a coluna de cada paciente, mas a postura correta é quando que a gente está se sentindo bem, ereto, com os ombros e braços alinhados, todo o corpo alinhado. Tem uma ação de gravidade em cima disso aí, não tem? Tem, com certeza tem. Isso varia de postura para postura, né? Alguns pacientes têm escoliose, outros pacientes têm algum desnível pélvico. Então, isso depende de paciente, hábitos posturais, né? Cada paciente tem que se habituar a uma condição. Agora, quando você está falando de articulação, você está falando aqui, ó, exatamente dessas articulações da coluna. Da coluna? Isso, a gente trata a descompressão da vértebra. Esses são os nossos corpos vertebrais e esses são os nossos discos intervertebrais que servem como amortecedor da nossa coluna. Então, o que acontece? Quando a gente tem um trauma, uma degeneração, alguma hérnia de disco ou disfunção, artrose na coluna, a gente trabalha ajustando e fazendo a descompressão da articulação para que aumente a amplitude de movimento, para que a raiz nervosa que está comprimida, ela passe a informação correta para o nosso organismo para ele se sentir bem, ocasionando o alívio dos sintomas e aumentando a amplitude de movimento com essa descompressão, né? A gente realiza o ajuste na vértebra que está comprimida. Mas essa compressão entre os corpos aí do disco, quando você tem uma hérnia, por exemplo, uma hérnia é uma propulsão, né? O disco... Isso, o núcleo do disco, ele extravasa. Extravasa isso, ele vai lateralmente comprimindo, lateral, central ou posterior. E a manipulação permite recolocar o disco no lugar? Como é que acontece isso? Depende de cada caso de hérnia. Não volta totalmente, mas o que acontece? Ela não vai mais extravasar. Por quê? Porque eu vou abrir a articulação, aumentando o fluxo de líquido no disco intervertebral, não causando mais a degeneração e a compressão
da articulação de vértebra sobre vértebra. Há uma situação também de perda de líquido, uma desidratação do disco. Isso é causado principalmente pela degeneração, impacto, algum trauma. Velhice. Velhice também. É isso, mas isso é degeneração normal da coluna. Mas aí repara também a intervenção da quiropraxia permite restaurar e restabelecer esse movimento. Sim. Então o conceito, o fundamento é de que, na medida que há um estrangulamento, ela intercepta os sinais nervosos. Isso, causa a descompressão. Ela aumenta o fluxo de líquido na articulação, causando a amplitude de movimento. Isso juntamente com o trabalho muscular que a gente realiza, né? Além do ajuste, a gente faz um trabalho muscular para o aumento da amplitude de movimento, para o paciente conseguir fazer todas as coisas que ele fazia antes da impossibilidade do movimento. Mas há um trabalho muscular no sentido também de ajudar a suportar a coluna, né? De conter a coluna, porque o músculo contém, né? O músculo que segura. Sim, se não fosse os músculos, ligamentos, tendões que a gente tem, a nossa coluna ela não suportaria pressões, pesos e muito menos o nosso corpo, né? Uhum. Em 9 minutos a gente está conversando com a quiropraxista Kelly Poloni. Voltamos já. Voltamos com 9 minutos, que traz hoje a quiropraxista Kelly Poloni. Kelly, você estava explicando aí como é que funciona a questão do travamento das articulações, que, né, a raiz de todas essas irradiações doloridas atingem, produzem que sintomas no corpo? Não só na área afetada, né, mas tem efeitos ao longo de todo o organismo, né? Com certeza. Dependendo da parte da coluna vertebral ou qualquer articulação do corpo, cada vértebra está ligada com um sistema, com um músculo, órgão vital, com alguma parte do nosso corpo. Por exemplo, se há uma vértebra comprimida na região lombar, provavelmente afetará os membros inferiores com irradiação, dormência, queimação, parestesia e falta de movimento nos membros. O que é parestesia? Parestesia é como se fosse uma dormência, uma falta de sensibilidade também, falta de movimento. Então, está ligado aos membros inferiores. Os terríveis problemas com o nervo ciático também estão associados a essa? Isso, principalmente nas últimas vértebras lombares, né? Então, as últimas são essas aqui que você diz? Isso, essas aqui. As vértebras lombares. Da L1 a L5? Provavelmente. É isso. Que o nervo ciático, ele sai de L3, L4 e L5 mais especificadamente. Então, ele gera toda a compressão e irradiação para membros inferiores. Tá, e além da dormência, da parestesia que você falou, tem dor mesmo, dor concreta, a pessoa sente dor. Isso, daí sente mais dor localizada. Dificuldade de movimento também. Isso mesmo, daí é o travamento da vértebra, daí a gente faz o ajuste liberando a articulação para aumentar a amplitude de movimento. Então, na verdade, amplia, destrava a articulação. Isso, descomprime a articulação. Descomprime, basicamente isso. E tem movimentos específicos, técnicos, isso, para os quais se estuda quantos anos para poder aprender isso? Nós temos o curso de graduação de 5 anos. 5 anos da graduação? 5 anos de graduação. E a distinção clara entre quiropraxia, fisiologia... Fisioterapia. Esqueci o nome, fisioterapia. Existem diferenças? Sim, a fisioterapia também é um curso de graduação, diferente da quiropraxia. A fisioterapia ela tem outras alternativas, né? Nós não, a gente trata articular, muscular, todo o sistema neuromusculoesquelético tratando a causa do problema. Centrado na coluna, sempre centrado na coluna. E qualquer articulação do corpo, joelho, tornozelo, cotovelo, qualquer articulação, punho. E a fisioterapia ela já engloba como um todo, né? Não é tão específico assim. É uma abordagem sistêmica, né? Mais sistêmica. Ajuda, sim, muito. Mas nós damos ênfase na causa do problema. Mas no caso aí vocês atacam, intervêm fisicamente também no local, né? Sim, no local, sempre no local. Sempre no local. Isso, sempre na raiz do problema. Tá. Há repercussões ou efeitos também em termos de dores de cabeça, enxaquecas? Sim, nós tratamos. Isso. Porque com certeza a dor de cabeça e enxaqueca ela está ligada com a coluna cervical. E qualquer desalinhamento da coluna pode causar a irradiação para a cabeça, ombros, pescoço,
membros superiores, estão todos ligados à coluna cervical. Normalmente, qual existe um prazo médio de tratamento? Quantas intervenções, quantas sessões a pessoa tem que fazer para começar a ter esse restabelecimento do movimento articulatório? Depende de cada paciente, depende do problema, da gravidade do problema, né? Como o paciente vai responder ao tratamento. Isso varia de pessoa para pessoa. Tá, agora quando você faz uma intervenção ou manipulação para ajustar uma articulação, eu te fiz essa pergunta, mas não ficou bem claro para mim, não sei se para o telespectador. É a causa que provocou aquele desarranjo, digamos assim, ela persistindo, você volta a se deparar com esse problema, ou nesse caso, como você disse, essa orientação de uma nova postura previne uma recaída? Com certeza previne. A gente faz o tratamento, a gente faz a manutenção do que já foi feito, estabelecido, e a gente instrui sim o paciente a ter novos hábitos posturais para que ele não tenha mais dor e que essa causa do problema ela seja estabelecida. Isso inclui o quê? Como sentar, como dormir? Isso, exercícios físicos. Exercícios físicos, alongamentos, ajuda, né? Alongamentos ajudam muito, reforço da musculatura, reabilitação. Essa questão do reforço da musculatura, então, parece que ainda não é bem assimilada, porque sempre se pensa que é o esqueleto que segura o corpo, né? Que sustenta o corpo. E não é exatamente. Não, o músculo que ele dá sustentação também. Tá, então uma distinção clara da abordagem de vocês e da outra especialidade, da fisioterapia e da osteopatia também, parece. Isso, osteopatia também. São técnicas distintas Isso. e trabalhando também em campos distintos. Também, pode ser considerado assim. Tá, então você não tem, veja bem, então o tratamento é uma coisa subjetiva e individual, depende da condição que a pessoa se apresenta para você prescrever um número de sessões. Com certeza. Sessões de quanto tempo normalmente, Kelly? A primeira sessão ela dura cerca de 1 hora ou um pouco mais, porque ela inclui anamnese. Anamnese, diagnóstico, tratamento, a primeira sessão também, né? E as outras sessões de tratamento duram de 15 a 20 minutos. Ah, é? Sim, é rapidinho. Normalmente que é semanal, mensal? Depende da fase do tratamento. Se for a fase intensiva, é semanal. A fase de correção, a gente vai começar a espaçar o paciente. Depois tem a manutenção, que é quando o paciente está bem e ele retorna só para fazer a manutenção do que já foi feito. Tá, agora então normalmente o que se alega de dor nas costas, popular dor nas costas, tem resolutividade, é tratada pela quiropraxia? Sim, com certeza. Com certeza? A ênfase principal da quiropraxia é a coluna vertebral. É a coluna vertebral. Sim. Tá bom, Kelly, eu agradeço muito a sua presença aqui no nosso 9 Minutos e a oportunidade de obter com você esse conhecimento, essas informações. Muito obrigada, e quem quiser mais informações pode entrar em contato com a Clínica de Quiropraxia Espírito Santo, no centro de Vila Velha. Em 9 minutos a gente contou com a presença da quiropraxista Kelly Poloni. Até já. Sou passageiro.